E o Cai na Roda vem com mais uma edição, hoje com a presença de Esther Solano. Esther Solano é doutora em Ciências Sociais e professora de Relações Internacionais da Unifesp. Esther, agradecemos muito a sua presença hoje no Cai na Roda. Aqui você tem uma parte da redação do GGN, com a Cíntia Alves, a Patrícia Faerman e eu. Começando a roda de perguntas, vou começar eu com a roda de perguntas. Esther, você muito se aprofunda na questão de narrativas de direita, narrativas de esquerda. Nós estamos num momento muito delicado do país em que vamos para as eleições municipais e daqui 2 anos, que está logo ali, nós vamos de novo para o embate presidencial. Na sua opinião, o que está faltando no discurso, na narrativa da esquerda, que está atrapalhando essa retomada de cidadania? Porque nós estamos vivendo terra de ninguém agora, né? Uhum. É isso. Bom, primeiro, olá a todas, um forte abraço e muito bom estar com uma bancada feminina, né? Achei muito legal essa ideia do programa. Olha, a Camila Rocha, eu, que é a minha colega de pesquisa, publicamos há um tempinho atrás uma pesquisa que se chamava Bolsonarismo em Crise, né, com a Fundação Freddy Kerber. E aí a gente buscava exatamente responder um pouco a essa pergunta, porque nós entrevistamos bolsonaristas moderados, né, de classe popular, pensando o seguinte, bom, justamente a classe popular com a qual a esquerda, a classe trabalhadora, com a qual a esquerda tem uma obrigação política, moral de conversar, né? E também a gente conversa com esse bolsonarismo mais moderado, porque são pessoas que já votaram no PT, então já tiveram um alinhamento ideológico, né, com Lula, inclusive com Dilma, muitas delas, e aí depois mudaram seu voto para essa, normalmente em 2014 e em 2018, né? Mas enfim, são pessoas que já tiveram um passado, uma trajetória, que se identificam com a esquerda, né? Então, a nossa proposta é pensar, bom, dentro desse público, tem gente que está frustrada, decepcionada com o bolsonarismo e que se arrepende mesmo de ter votado em Bolsonaro, né? Quais são as dificuldades, os problemas para a gente reconectar com esse público? E uma coisa bastante triste que a gente encontrou na pesquisa, veja bem, que tinha pessoas que falavam o seguinte: a gente está decepcionado com o Bolsonaro, muito frustrado, mas provavelmente em 2022 voltaremos a votar nele, porque a gente não encontra nenhuma alternativa política que nos dê confiança, né? Então, assim, o resultado foi bem dramático, porque a gente pensa, nossa, é público popular, trabalhador, que está frustrado com o presidente atual, que eles enxergam, né, ou, enfim, o erro que eles cometeram votando nele, e mesmo assim, dizem que não votam ainda em opção progressista, né? E aí a gente vê várias coisas. Primeiro, um processo muito grande de criminalização da esquerda, né, o antipetismo feroz que construiu o Bolsonaro, que ainda tem uma penetração muito forte nas pessoas, né? Então, por exemplo, o rótulo de corrupção, o PT foi o partido mais corrupto da história, né? Assim, esse pesadelo dessa militância punitivista, demagógica, anticorrupção, ainda é muito forte. Então, eu sempre digo, talvez é um erro no nosso campo, porque a gente não conseguiu contra narrativas fortes, né? Essa disputa de valores da lógica da corrupção. Talvez a gente deveria ter disputado a questão da corrupção, né? Da narrativa da corrupção, porque obviamente essa extrema-direita punitivista, moralista ganhou essa, né? E depois tem uma outra também questão que é muito importante, que as pessoas falam assim, tem muita gente desesperada, a situação realmente desespero econômico, né? Além de sanitário, mas ainda elas não conseguem enxergar o campo progressista como se eles estivessem realmente preocupados pelo trabalhador, com planos econômicos, de geração de renda, de trabalho digno. E olha que a gente, obviamente que tem esses planos, obviamente que tem esses programas, mas não conseguimos nos comunicar. A gente sabe que nós temos muitos bloqueios, né, comunicativos, né, da grande imprensa, da própria rede de WhatsApp. Então, como que a gente chega nessas pessoas? Com propostas concretas, né, e plausíveis, né, e emergenciais, né? E uma última coisa que para mim também é muito complicada é, além da disputa econômica e material, a disputa simbólica e de valores, né? Porque cada vez mais a disputa pelas questões morais, sobretudo nessa ótica, nessa chave religiosa, né? A família tradicional cristã, os valores cristãos, etc., estão ganhando uma adesão e uma penetração fortíssima em camadas populares, né? Porque são essas igrejas pentecostais, neopentecostais, que estão presentes, por exemplo, nas regiões periféricas. Então, como que a gente, do campo progressista, faz essa disputa por valores,
faz a disputa por simbologias, pela questão da família, da ordem, da pátria, da nação, etc. Né? É bem complexo isso para nós, porque não são temas, digamos, usuais, né, no campo da esquerda, mas me parece que a gente tem que ter essa capacidade, essa estratégia, né, de fazer a disputa nesse sentido desses valores. Né? Eu queria aproveitar esse gancho, então, Esther. A Lu citou aí a questão da disputa eleitoral nos municípios e nos estados esse ano, mas trazendo essa questão um pouquinho para o plano nacional, eu queria entender, quando esses pesquisados de vocês falam sobre esse sentimento de não ter alternativa no campo progressista, o quanto que pesa o antilulismo ou o antipetismo aí dentro. E se foi, na sua visão, um erro da esquerda, por exemplo, aliás, do PT, no caso, ter insistido em tentar levar Lula até as urnas em 2018, apesar de todo o cenário jurídico que a gente conhece, que não estava correta aquela ação contra o Lula, a condenação, eu digo, e se eles insistirem em fazer isso em 2022, a gente vai acabar vendo Bolsonaro eleito de novo. Olha, o que eu posso te dizer, Cíntia, é justamente porque o eleitorado popular, trabalhador que a gente entrevista, é muito interessante, eu diria que até impactante, como que o Lula é bem avaliado até com os bolsonaristas mais radicais que a gente entrevista. Então, é muito interessante você perceber que as pessoas falam assim, bom, o período de Lula foi um dos melhores, ou o melhor em termos nacionais, né? O país estava muito melhor, em termos biográficos também as pessoas admitem, né, que teve de fato uma melhora em termos econômicos, em termos de situação de trabalho, geração de renda. Então, assim, há um reconhecimento, sim, de um passado bom, de um passado positivo em mãos de Lula. Eu acho que isso é bem importante, o reconhecimento desse passado, desse legado, digamos assim. Agora, qual é o problema? O problema é a narrativa que vem depois do PT, né? Então, eles começam a falar, bom, mas aí o Lula, o que aconteceu? Ele caiu na corrupção, ele foi arrastando o partido na corrupção, então, de novo, a retórica da corrupção é brutal e ainda muito potente, né? E parece que a corrupção está vinculada a muitas outras crises, né, do país, né? Então, a corrupção está vinculada à crise econômica, política, mas também à crise de valores, moral, etc., né? Aí depois vem o governo Dilma, que é muito pior avaliado que o governo Lula. Então, você tem, digamos, eu te diria assim, conjugação de três fatores. A questão da corrupção, que ainda tem muita gente que diz, bom, Lula era o chefe de quadrilha, tem outra gente que diz, Lula talvez não era o chefe de quadrilha, mas ele sabia, mas tem esse grande rótulo da corrupção. A avaliação muito mais negativa do governo Dilma, então há de fato uma decadência nessa linha petista do governo Lula, o governo Dilma. E depois há uma outra coisa que eu acho também bem interessante, que aparece de forma mais sutil nas narrativas, de traição, que aparece nas falas. Traição porque acho que por várias questões, né? Traição pela questão da corrupção, então é aquela coisa de eu confiei num partido, que era o Partido dos Trabalhadores, do Povo, e ele me traiu, me senti traído porque ele praticou, enfim, porque ele caiu em práticas corruptas. E uma é também do abandono, assim, que tem a ver com a saída do PT dos territórios, uma certa elitização do projeto petista, ele foi para Brasília, ficou aí na governabilidade mais abstrata, mais alta, mais institucional e abandonou os territórios. E um outro certo tipo de abandono que os entrevistados narram, que é o abandono da luta pelos trabalhadores, né? Então eles falam assim, o Lula se preocupava muito pelo trabalhador, pelos pobres, mas e agora? Será que o PT continua se preocupando pelo trabalhador e pelos pobres, né? Então acho que é um pouco isso, né? Mas assim, do lado desse reconhecimento da figura do Lula, também é um reconhecimento que eu acho muito interessante de que o PT seria o partido que mais se preocupa naturalmente pelos trabalhadores, né? Então isso aparece nas falas, que seria o seguinte: não dá para confiar que o PCdoB ou que o MDB lutem pelo trabalhador, né? São partidos que não vão lutar pela gente, são partidos mais da burguesia, dos ricos, né? Então seria o PT quem teria que lutar pelo trabalhador. E justamente dessa identificação e desse reconhecimento aparece a mágoa, né? A decepção, né? Então, enfim, eu acho que são falas que podem parecer até contraditórias, mas tem um sentido, né? Quando as pessoas colocam isso nas falas, né? Esther, eu gostaria de entender um pouco a questão da pesquisa que vocês fizeram. Vocês foram com a intenção de identificar se o bolsonarismo está em crise, né? Então, a minha pergunta é essa: o bolsonarismo está em crise? Porque a impressão, e eu gostaria que você falasse um pouco do perfil atual do bolsonarismo, porque a impressão que eu tenho é que foi enfrentando diversas fases aí, desde a campanha eleitoral, no começo do governo, teve aquela fase também olavistas versus militares. Depois tivemos a saída
do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, então teve também mais um impacto aí nos eleitores e apoiadores do presidente. Então, eu gostaria que você falasse um pouco aprofundar um pouco nesse perfil desse bolsonarismo hoje. Sim. Bem, como a gente entrevista bolsonaristas moderados, eu posso te dizer assim, sem dúvida, que há de fato uma crise dentro desse campo do bolsonarismo moderado. E veja, mas qual é o problema dessa crise? Veja bem primeiro os elementos no qual sustenta essa crise. Primeiro, e isso aparece muito rotundamente nas falas, um esgotamento muito grande da violência, da retórica agressiva, violenta, dessa retórica autoritária do Bolsonaro e o estilo que ele tem, que gera muita instabilidade, muita polêmica, muito caos na governabilidade. As pessoas estão muito cansadas disso, falam isso assim, de uma forma quase unânime. Tem depois um esgotamento muito grande pela figura dos filhos de Bolsonaro, que são extremamente mal avaliados. As pessoas falam assim, eles são moleques irresponsáveis, são muito provavelmente corruptos, então pesa muito sobre esse fantasma da corrupção também, com a questão do Queiroz, da saída do Moro, né? Há também uma questão que pesou muito, me parece aparece também nas falas bastante, a ideia da irresponsabilidade de Bolsonaro com a questão da pandemia e a ideia do deboche dos mortos, né? Ele ri dos mortos, etc. Isso aparece muito no público feminino, né? Essa falta do cuidado com os mortos, né? Mas olha qual é o problema de tudo isso. São questões que as pessoas acabam falando o seguinte: bom, eu estou decepcionada com Bolsonaro, mas ainda é pouco tempo de governo. O problema é que ele, bem, tudo bem, ele é muito violento, autoritário, mas a verdade é que ele é autêntico, que ele quer se colocar pelo país. Então, essa questão da autenticidade é ainda uma característica muito forte, né? Então, o meu medo, eu sempre venho falando isso, é que o Bolsonaro consiga, de fato, porque, veja bem, é uma decepção, mas não é uma decepção que retira totalmente, né? Digamos, o voto em Bolsonaro, que não quer mais saber, né? É uma decepção que muitas vezes deixa a porta aberta, né? Então, qual é um pouco a minha preocupação? É o Bolsonaro conseguir passar uma outra imagem para esse bolsonarismo, para esses bolsonaristas moderados que são mais críticos. Então, por exemplo, os filhos de Bolsonaro estão muito mais sumidos do espaço público agora. Ele entendeu muito bem que os filhos, de fato, são um elemento de instabilidade enorme. Ele, de fato, agora também passa uma imagem de ter um maior controle de governabilidade. Ele está negociando com o Centrão, aí está Rodrigo Maia, os militares continuando ao lado, as igrejas evangélicas aí estão se lucrando dos benefícios das isenções. Então, o que passa para as pessoas mais críticas é que ele está retomando um pouco essa estabilidade, essa governabilidade. Aí depois nós temos o auxílio dos R$600, a gente não sabe como vai evoluir, mas é uma questão também importante, obviamente. Então, e, enfim, uma certa tentativa, inclusive, de domesticação do Bolsonaro, que algumas vezes solta de novo as brutalidades dele, mas parece que ele diminui um pouco esses decibélios, né? Então, essa é um pouco a minha preocupação, que a equipe gestora, a equipe de marketing dele, a equipe de campanha, etc., ou ele talvez, quem sabe, entenderam a motivação das críticas, e para algumas delas estão colocando uma resposta. Então, enfim, por isso que a gente coloca na pesquisa bolsonarismo em crise com interrogação, pensando que há pontos de fato de decepção das pessoas, mas também uma oportunidade de Bolsonaro vamos assim dizer, subsanar esses pontos e que em algum momento esses bolsonaristas frustrados voltem a confiar nele também, pelo que a gente falava antes, da ausência de alternativas que eles enxergam. Eu vou aproveitar para encaixar uma pergunta de leitor. Alexandre Ventura deixou uma pergunta aqui no nosso canal no YouTube. Ele questionou por que as denúncias de corrupção contra Bolsonaro não funcionam da mesma forma que funcionam com outros políticos. Quando você conversa sobre corrupção nas suas pesquisas, o que o pessoal fala? Sim, a gente fala exatamente sobre esse tema, Alexandre, muito boa pergunta. O que a gente vê? Como eu falei, as pessoas identificam que a corrupção tem a ver com os filhos. Então, falam assim, bom, nossa, eu nunca botaria a mão no fogo pelos filhos. Filhos muito provavelmente são corruptos. Então, há uma identificação grande dos filhos com corrupção. Mas esse fator não contamina o Bolsonaro pai, né? Aí que está um pouco, acho que, o ponto, né? Não há uma vinculação direta. Então, qual que é a vinculação? Que as pessoas falam o seguinte na pesquisa. O Bolsonaro ele estaria muito mais preocupado de proteger os filhos do que de gerir um país. O Bolsonaro parece que coloca a família dele por cima do país. Então, a crítica ao Bolsonaro não é práticas corruptas. Seria que ele, querendo proteger os filhos, ele estaria esbarrando em comportamentos imorais, antiéticos, mas não corruptos. Aí que está um pouco de questionamento, né? Então, isso definitivamente, né? Então,
eu acho que como a gente fazer de fato que esse vínculo, né, pareça mais claro para a população, para nós é um desafio, porque há um reconhecimento, sim, mas são os filhos. E isso, enfim, são os filhos, mas e também é uma coisa delicada aí que tem a ver com a narrativa, que é o seguinte, as mesmas pessoas que falam, o Bolsonaro estaria caindo em práticas, enfim, um pouco antiéticas, né, questionáveis com a proteção dos filhos. Às vezes também falam o seguinte, mas enfim, ele é pai, né? A gente sabe como é ser pai também. Então, uma certa desculpa que tem a ver com o que a gente falava, os valores familiares de novo colocados em jogo, né? Então, enfim, tá difícil para a gente, né? Os entrevistados não fazem a ligação entre como que se ele tem 3 filhos na política, os 3 estão implicados, como que ele não estaria implicado? Não existe essa relação? Eles não fazem esse link entre pai e filhos? Alguns fazem, mas eles sempre, veja bem, é porque acaba sempre tendo uma desculpa para praticamente tudo quando você quer acreditar num projeto, não quer acreditar de fato num personagem político, né? Então, aqueles que são mais críticos, porque a gente pegou falas de pessoas assim, realmente arrependidas e muito críticas, né? Aqueles mais críticos falavam, bom, se os filhos estão aí cometendo práticas corruptas, ilegais, provavelmente o pai esteja junto, mas está faltando muita certeza para eles. Eles não têm a certeza de que ele estaria de fato envolvido. Assim como tem a certeza total de que o PT está envolvido em corrupção, isso é inegável, né? Tem essa certeza aí, esse antipetismo feroz venceu totalmente. Ainda não tem essa certeza no Bolsonaro, porque me parece que no final das contas há um certo anelo, um certo desejo aí um pouco escondido de que o Bolsonaro dê certo. Essa coisa de que eles apostaram forte em Bolsonaro, apostaram as fichas deles em Bolsonaro, e seria uma decepção que ele de novo fosse aquela figura desonesta, corrupta, que traísse os sentimentos deles de novo, né? Então, é isso, digamos, uma última chance, né? Então, vamos ver como ele que vai. E por isso, aí reside o perigo, que é um bolsonarismo arrependido, frustrado, mas não ao ponto de falar nunca mais eu quero ver a cara do Bolsonaro. Aí que está, me parece o perigo, que se a gente não atacar de forma frontal e com um projeto que convença, né, com um projeto decisivo e forte, tem uma chance de o Bolsonaro recuperar esse público. Esther, nessa mesma linha, é interessante ver como a esquerda e até mesmo partidos conservadores que se mostravam oposição a Bolsonaro apostaram nessa ideia de que, com o passar do tempo, o governo Bolsonaro seria um tiro no próprio pé, né? Que a população ia verificar, com o passar do governo, qual era o projeto de governo do Bolsonaro, que é o que a gente vê hoje. Só que foi passando o tempo, né? E esse eleitorado fiel se manteve. Então, como fazer essa análise de tanto dos partidos de esquerda, como também outros de oposição ao governo Bolsonaro? Você acredita que eles não reagiram a tempo? O que fazer diante disso? Porque, como você bem explicou na pesquisa, é um cenário bastante incerto e difícil de compreender, né? Como se mantém fiel esse eleitorado mesmo com a crise que a gente está vivendo hoje, né? Pois sim. Eu acho que uma questão fundamental para nós, no campo mais progressista, Patrícia, é o grande bloqueio que a gente tem na imprensa, nos canais comunicativos de forma geral. Porque, veja bem, eu vou dar um exemplo. A gente falou com pessoas que estavam solicitando auxílio emergencial, algumas delas já tinham recebido auxílio, né? Pouca gente sabia que o auxílio emergencial era autoria da oposição, por exemplo. Para bastante gente, foi o governo que deu, o governo está fazendo a logística da entrega do auxílio, então, enfim, é o governo e pronto, né? Então, como a gente fura os grandes bloqueios comunicativos da grande imprensa, não só da grande imprensa, das próprias redes sociais pelas quais as pessoas se informam, os grupos de WhatsApp famosos, né, que são muito importantes para a gente entender esse ecossistema comunicativo mais primário, né? Aquele grupo da família, dos colegas, né, dos amigos, etc. Como que a gente se insere nesses grupos? É difícil você furar esses bloqueios comunicativos, né? E depois tem uma outra questão para mim que é muito importante, que é a questão da territorialidade. Como que a gente, de fato, consiga estar nos territórios, quando é verdade, essa crítica me parece que é válida, uma grande parte da esquerda partidária institucional abandonou-se os territórios mais vulneráveis, né? Então, a gente tem movimentos sociais, pessoas que trabalham na ponta e que lutam no dia a dia, mas essa esquerda partidária foi embora, né? Isso é verdade, né? E, porém, nós temos uma presença brutal
institucional diária, cotidiana das igrejas, por exemplo, pentecostais e neopentecostais, que estão lá fazendo trabalho material, emocional, simbólico, afetivo no dia a dia, na ponta. Então, como que a gente disputa esses espaços, né? É bem complexo, né? E, por outro lado, aí você pensa o campo progressista. O campo dessa direita, centro-direita, tem também um elemento que é fortíssimo, que é a ideia do antissistêmico, né, do antipartidarismo. Eu sempre digo que em 2018, o grande perdedor das eleições não foi o PT, que no final das contas teve 47 milhões de votos, né? Foi o PCdoB, que teve uma votação assim, absolutamente patética, né? Então, para esse campo de direita, que não chega a ser extrema-direita, tem muito essa dificuldade dessa representação do establishment, né? Dessa representação da política clássica tradicional. E ainda o conteúdo antipartidarista, antipolítico, anti-hegemônico, né? Essa ideia de que a política toda ela é corrupta, ela é nojenta, ela é asquerosa. A negação da política ela é fortíssima, né? Então, esse é um desafio muito forte, né? Porque é um pouco essa negação da esfera pública, do espaço público, que leva as pessoas, enfim, depois a ter uma decepção tão profunda, um sentimento de abandono, de orfandade política tão profunda, que tem uma enorme dificuldade para conectar com outras possibilidades políticas. Você disse que um dos problemas para romper com essa narrativa do bolsonarismo, ou essa narrativa anti-esquerda ou antipetista, seria o fato de não ter a grande mídia, a mídia. Levando em consideração que a grande parte da população recebe a TV, então nós podemos dar como exemplo o Jornal Nacional. O Jornal Nacional, há alguns meses, já vem batendo diuturnamente no Bolsonaro. Vamos pôr TV Globo, porque bate de manhã, bate de tarde, bate de noite. Esta mudança de recurso, de discurso, nós tratamos aqui no Cai na Roda com a Eliara Santana, que faz aquelas análises do Jornal Nacional, nós tratamos com a Eliara aqui. Mas essa mudança, essas indas e vindas da TV Globo, por exemplo, ela de alguma forma impactou nesse eleitorado dele, que hoje está querendo subir no muro, mas ainda não sabe para que lado pular? Exato, essa é uma boa definição. Para que lado você jogar, literalmente, né? Olha, impacto tem, acho que isso é inegável, que algum impacto tem, porque as pessoas ainda continuam assistindo, recebendo esse tipo de informações, mas tem muito menos impacto do que a gente, de fato, pensaria, né? Há uma falta enorme de credibilidade na imprensa tradicional, mas é assim, uma coisa, de fato, assustadora, e no centro dessa falta de credibilidade está justamente a Rede Globo, né? Eu sempre digo que a Rede Globo é uma unanimidade nos brasileiros, né? Para um é comunista e para os outros é golpista, né? Mas é uma coisa excepcional o que a Rede Globo de fato criou, né? Mas há quando a gente fala nas pesquisas sobre quais são os meios de comunicação que eles utilizam para se informar, e há uma descredibilidade, né? Das meios de comunicação, porque são considerados meios de comunicação em massa, né? São considerados manipuladores, corruptos, excessivamente politizados. Então, toda a informação que venha dos meios tradicionais, ela já, de fato, é vista de uma forma muito duvidosa e não é enxergada como uma informação verdadeira, como uma informação plausível, né? Então, a gente tem mais um outro bloqueio cognitivo, digamos, de recepção dessa informação. Mas quando eu falo na grande mídia, eu não estou só me referindo a esses grandes canais informativos, né? Eu estou me referindo também a plataformas comunicativas que são, de fato, muito melhor avaliadas pela sociedade, sobretudo em população mais empobrecida, como são, por exemplo, os grandes programas religiosos que criam-se simbologia, valores, que têm uma penetração brutal em termos, de fato, de questões de narrativas, de costumes, de ética, etc. Estou me referindo, por exemplo, aos programas, os datenas da vida, essa datenização da segurança pública. São programas que são vistos por milhões de brasileiros e criam também uma certa narrativa sobre segurança pública, sobre punitivismo, sobre letalidade, etc. E estou me referindo apenas a outro tipo de programas, por exemplo, como pode ser os programas do Luciano Huck, né? Tipo de programas que são fantásticos, etc., né? Por exemplo, o Luciano Huck, um personagem que a gente avalia nas pesquisas, e todo mundo conhece o programa dele, todo mundo já assistiu, uma coisa assim, comunicativamente tem um potencial brutal. A gente não tem nenhum desses canais de comunicação, não temos canais informativos, os canais religiosos, obviamente, estão criando, né, narrativas contra a esquerda,
Os canais policialescos é a mesma coisa, e também não temos nenhum grande programa televisivo que comunique, né, com essas populações tão quantitativamente tão expressivas, né? Então isso, qualquer possibilidade comunicativa na grande mídia está vedada, né, para a gente. Esther, a gente recebeu muitas perguntas, sempre citando o fascismo, aliás, projetando o fascismo do Bolsonaro em seus eleitores, né? Então, tem perguntas, por exemplo, Bolsonaro foi eleito pelo fascismo das pessoas? Bolsonaro autoriza as pessoas a exporem seu fascismo? Como sair desse fascismo sem fundo? Por que o fascismo seduz os jovens da periferia? Antes de você comentar, eu queria entender, você vê esses apoiadores do Bolsonaro se entendem como fascistas? Será que a esquerda não está se distanciando ainda mais das pessoas quando a gente só projeta esse discurso, é tudo fascista, é tudo fascista? Cíntia, eu sempre divido o bolsonarismo, né, os votantes de Bolsonaro em duas categorias. O votante mais radicalizado, mais extremo, que eu se defino como fascista, assim como eu defino o projeto bolsonarista como um projeto fascistoide, né, fascista. Eu sempre digo que a gente que utiliza a definição cronológica, histórica do fascismo, e aí fala, não, mas esse período não é fascista. Eu utilizo uma definição que seria, digamos, psicossocial, psicopolítica do fascismo, que é a política do ódio. Aquela política que faz do ódio a sua ferramenta fundamental. Aquela política que se constrói na ideia do inimigo, do aniquilamento do inimigo, aniquilamento simbólico, silenciamento, aniquilamento físico, né? Então, o fascista é aquele que odeia o outro, que odeia a diferença, que odeia a alteridade e que pensa que a sua vida é insuportável com aquele outro, né? Que é incapaz de conviver. Né? Então, a gente sabe que tem sim digamos, um extrato aí fascista, que são aquelas pessoas que têm uma admiração, inclusive, pelo discurso misógino, racista, letal, autoritário, antidemocrático de Bolsonaro. Mas, qual que é a minha perspectiva? Eu acho que a maioria dos eleitores do Bolsonaro não pode ser classificados como fascista. É justamente por isso que a gente escolheu na pesquisa o bolsonarismo moderado. Porque são pessoas que não votaram em Bolsonaro movidas por esses ideais racistas, misóginos, autoritários, antidemocráticos. São pessoas, insisto, que já votaram na opção progressista. Todo mundo que a gente entrevistou, assim, já votou no Lula e a maioria votou na Dilma, né? Já tiveram essa conexão, né? E são pessoas que votaram muito mais em Bolsonaro, movidas por uma questão antipartidarista, antipetista, obviamente lavajatista. A Lava Jato foi fundamental para a vitória de Bolsonaro. Movidas muito também pela penetração da religião na política, pelos valores militaristas, né, a pátria, a ordem, etc. Né? Então, com esse setor da população, a gente consegue, de fato, conversar e reconectar. Com fascista, obviamente, não dá. Né? Fascista é um muro de pedra, né? Não dá para conversar. Mas com esse setor, acho que sim, aí me parece que nós temos que ter um certo cuidado estratégico em não cometer o erro de rotular a todo mundo como fascista, porque então a gente vai cair depois num lugar, assim, enfim, sem saída, e é que a gente tem que 54 milhões de fascistas com os quais nunca mais na vida vai dar para conversar, então nunca mais na vida a gente vai ganhar uma lição. Acho que não é assim, e a gente não pode cair nessa, enfim, digamos, nesse erro estratégico, nesse erro de percepção. Né? Eu vi o Ciro, semana passada, eu acredito que foi semana passada, ele deu uma entrevista para o canal Meteoro, ele comentando que, na verdade, ele acha, né, na percepção dele, que a esquerda, julgando aí pro lado do PT, eu acredito, né, uma crítica ao PT, que, no caso, é um erro, mas da esquerda no geral, de chamar esses eleitores de gado, de chamar de fascista, que ele quer mais como é que fala? Esqueci. Reconciliar, perdão, com esses fascistas e com esse gado, né? É mais ou menos por aí o caminho. Então, seria mais efetivo, mais eficaz a gente pautar outras questões, mostrar o desarranjo do governo Bolsonaro na economia, por exemplo, do que ficar falando, olha, isso é fascismo, isso é coisa de... por aí. Eu acho que sim, Cíntia, que a gente não tem saída, né? Vamos fazer o quê, né? Eu definitivamente acho, insisto, que tem uma parte da população que ela é sim fascista, então pronto, esquece. Contra o fascista não tem nada, só tem luta e só tem de fato uma batalha dura contra eles. Mas há uma enorme parte da população, e eu sempre, de novo, a gente escolheu justamente a população trabalhadora, mais vulnerável, porque, enfim, eu acho que a esquerda tem o dever de conectar com essa população mais vulnerável, que está sofrendo muito o impacto da pandemia em termos sanitários e econômicos, né? Então, qual que vai ser a nossa estratégia? Negar o diálogo com todos eles? Falar que todo mundo nesse setor aí é burro, que todo mundo é gado, que todo mundo é idiota, é imbecil? Falar que tudo evangélico, por exemplo, é fanático, fundamentalista, etc.,
Então, assim, a nossa batalha está perdida. Nunca mais na vida a gente vai conseguir, insisto, ganhar uma eleição, né? E quando você pesquisa com esse público, faz pesquisa, e a nossa pesquisa é muito básica, na verdade, é escutar as pessoas, né? A gente senta, bom, a gente sentava antes, né? Agora tudo é feito pelo Google Meet, etc. Mas a gente fala durante várias horas com as pessoas, você entende as razões e você entende que há, de fato, rachaduras e portas para o diálogo. Agora, é difícil, ninguém falou que fosse fácil, é difícil, né? Mas não dá para, acho que, para jogar a toalha, né? Porque, veja bem, por exemplo, eu sempre coloco a questão dos evangélicos. O IBGE deixa muito claro, o Brasil vai ser um país majoritariamente evangélico daqui a pouco. O que a gente faz? Negar o diálogo com eles? Não é possível. Então, assim mesmo como a gente tem que lutar incansavelmente contra essa bancada fundamentalista, retrógrada, né? Brutal, né? Que só se nutre do ódio, né? Do retrocesso. Mas a gente tem que falar com essa base evangélica popular, né? Periférica, né? Fazer o quê, senão, né? Então, enfim, eu acho que sim, a gente levou de fato uma porrada muito grande com Bolsonaro. Todos nós demoramos muito tempo em, enfim, digamos, em nos reconstruir, né, pessoalmente e politicamente, mas não tem outra saída. Se a gente não fizer isso, eu sempre digo, se a gente não dialogar com aquela pessoa conservadora moderada, uma direita mais extrema vai conversar com esse conservador moderado. E aí a gente vai jogar no colo dessa direita mais extrema, esse conservador moderado, que poderia estar dialogando com a gente. Esther, Lu, pode falar. Pode fazer, Patrícia. Tá, eu ia perguntar sobre os meios, quais são as formas de chegar, né? Você falou dessa reconexão, mas o que a gente vê hoje é que você tinha mencionado que essas pessoas que ainda que enxergam essas críticas ao governo Bolsonaro, elas acreditam num projeto e elas têm medo de sofrer um novo sentimento de traição, né? E o que o Bolsonaro faz, uma das estratégias, como a gente tratou também com relação à grande imprensa, é esse contradiscurso, né? Porque a crítica à grande imprensa, ela sempre foi aplicada durante todos os governos, né? Os governos de esquerda e tudo mais. Só que hoje existe esse contradiscurso, né? Então, os meios de comunicação tradicionais já não são uma via de chegar nesse público. Quais são esses meios? Né? Como chegar a esse público e apresentar esse projeto que não seja um projeto que ainda esteja enraizado no Bolsonaro. E veja bem, Patrícia, é mais grave ainda do que só a crítica brutal aos meios de comunicação. O que o Bolsonaro faz é esse governo da confusão e da negação, que é muito mais complexo ainda, porque o que eu vejo nas pessoas? Que elas, não é só que elas tenham crítica aos meios de comunicação, é que elas ficam atrapadas nessa lógica da confusão, do negacionismo, e elas não sabem literalmente como agir, não sabem o que é verdade, o que não é. Então, essa impossibilidade do conhecimento, essa impossibilidade de você saber alguma coisa, cria muita angústia, né? As pessoas falam assim nas entrevistas, isso é muito um denominador comum. Não dá para saber, eu não consigo saber, eu não sei. Então, essa ideia da impossibilidade de você saber, isso é muito angustiante, isso deixa você numa situação de muita vulnerabilidade. Além da imprensa, a gente diz que Bolsonaro ele ataca todos os mediadores tradicionais de conhecimento. Então, a imprensa, são os partidos políticos, que são também, obviamente, né, formas de você conhecer a realidade social e política. Ele ataca a academia, o discurso anti-academicista, né, anti-intelectual. A academia é um grande vetor de formação da realidade, de conhecimento, né? Então, veja bem, ele ataca basicamente as formas possíveis de você gerar um conhecimento socialmente aceito, né? Isso gera, de fato, uma sensação de enorme precariedade da vida pública, da esfera pública, né? Então, como que a gente vê as coisas, né? Eu acho assim, realmente muito complicado a gente furar, de fato, esse bloqueio da grande imprensa, esse grande bloqueio mediático que a gente tem com as propostas, mas, enfim, temos que continuar tentando, acho que a gente tem que continuar tentando em todas as frentes, né? Temos que continuar tentando também a esfera digital, a esfera online, porque ela é fundamental, ela é cada vez mais importante, mais presente, faz muito debate político na esfera online, mas a gente também não pode cair na mentira de que a esfera online, ela cria, digamos, ela cria simbolismo político e ela chega para toda a população brasileira, porque a gente sabe que o debate público online não chega para todo mundo no Brasil, tem muita gente excluída digitalmente nesse debate, né? Então, a única forma, me parece,
de fato, de chegar para as pessoas. Eu insisto sempre muito nisso, não sei se é um erro ou não, mas é a minha percepção, Patrícia, é a ideia de recuperar a territorialidade. Então, temos que lutar, sim, pelas plataformas digitais, temos que lutar pela grande imprensa, mas se a gente estiver totalmente fora dos territórios, se não tiver, de fato, uma presença cotidiana, do lado a lado, né, compartilhando o sofrimento, a angústia, né, o dia a dia, a emergência cotidiana das regiões mais vulneráveis, mais periféricas, é muito difícil você emplacar algum projeto, porque vai faltar confiança, vai faltar essa ideia de que, bom, você está do meu lado, portanto, eu confio em você. Eu sempre digo que o exemplo das pequenas igrejas pentecostais e neopentecostais que está em todos os cantos, em todas as ruas das regiões periféricas, para mim é muito potente, porque essa ideia, eles constroem subjetividade, mas em base à proximidade territorial e ao cotidiano. Então, no fundo, o que se tem para hoje é a volta ao velho e bom trabalho de base que os partidos faziam lá atrás e que foi como o PT foi construído na década de 80, né? Era um trabalho tete a tete ali com o eleitor, criando consciências políticas mais sólidas do que o que a gente tem hoje. Mas um ponto que me chama a atenção naquilo que você falou, e que é uma coisa que vira e mexe, volta para o debate, é a questão dos evangélicos. Então, assim, corre na esquerda, numa parte da esquerda, a certeza de que todo evangélico é de direita e é impossível de conversar porque, ai, Jesus da vida, é aquela dificuldade da esquerda em poder discutir. Quando a gente tem que voltar de novo para esse povo, como que um partido pode desconsiderar uma força, como a força evangélica, como os militantes do PT têm feito? Então, eles estão demonizando qualquer tentativa de volta de chamar para o debate os evangélicos e os neopentecostais e mesmo os católicos que debandaram das fileiras do PT no correr dos anos, aí, quando o PT abandonou os movimentos sociais no momento X da vida. Aí. Como que dá para resolver isso? Assim, a gente fica numa sinuca de bico, porque nem vai andar para um lado, nem vai andar para o outro, e o bolsonarismo e a direita está tomando posse. Existe alguma forma de acordar esse militante que é digital, mas não é um militante raiz, mas faz efeito dentro das hostes do PT? Olha, eu acho que, para mim, talvez seja o problema mais complexo que a esquerda tem na sua frente. Eu acho extremamente difícil e eu sempre penso, pô, quais seriam os caminhos, mas como é que é difícil a implementação desses caminhos, né? Quais são um pouco assim? Eu tenho muitas dúvidas e poucas certezas, mas quais são as poucas certezas que eu tenho? Definitivamente, me parece que não dá para negar a realidade. A realidade quantitativa e qualitativa é que o público evangélico não deixa de crescer, é um público numericamente muito expressivo, e quando a gente fala aqui evangélico, fundamentalmente nessas duas grandes denominações, pentecostal e neopentecostal, né? Então, essa é uma realidade, é um dado, não dá para não conviver com esse dado. E uma outra realidade qualitativa é o quê? Que o projeto político dessas igrejas é fortíssimo, e o projeto territorial, como eu falava antes, é um projeto muito bem estabelecido ao longo de muito tempo, mas que já está aí e é muito potente. Então, os fatos são os fatos sociais e os fatos numéricos estão aí. Então, também assim, não dá para negar esse fato, assim como não dá, me parece também, para desrespeitar a religiosidade popular. Não dá para desrespeitar o catolicismo popular, por exemplo. Não dá para você, de fato, desrespeitar um elemento, um vetor que é absolutamente nevrálgico na população mais vulnerável no Brasil, como é a sua espiritualidade, a sua religiosidade, né? E você jogar todo mundo, enfim, no mesmo rótulo, pensando que todo evangélico é burro, fundamentalista ou fanático. Porque isso cria, de fato, uma rejeição muito grande neles, né? Uma das coisas que mais, para mim, foram duras nas entrevistas é justamente quando nós entrevistamos várias, né, pessoas evangélicas do campo pentecostal e neopentecostal, e é muito duro, né, você escutar essas pessoas. Vocês da esquerda pensam que tudo evangélico é burro. Vocês da esquerda pensam que tudo evangélico é idiota, fundamentalista, fanático.
essa mágoa, evidentemente, que afasta totalmente eles de nós, né? Então, enfim, não se me ocorre uma outra forma que fazer, de fato, a disputa territorial, de novo. Eu sei que é extremamente complexo, mas pelo fato de ser complexo, a gente não tem que deixar de tentar, né? Acho que a disputa pela territorialidade é muito grande, porque hoje em dia, já encontramos isso em várias conversas com pessoas mais vulneráveis, que elas conversavam para nós o seguinte, é que a única instituição que está aqui do lado da gente é a igreja. Então, o que você quer que eu faça? A única instituição que está aqui me dando proteção material, proteção simbólica, espiritual, uma ajuda emocional, é a igreja, né? Então, enfim, acho que é uma realidade muito potente, né? Muito sólida. Então, a disputa territorial acho fundamental. Disputa de novo econômica, porque são pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, acho que temos que voltar de novo à disputa pelo trabalho, luta contra a pobreza, contra a desigualdade, os velhos valores também, né? E uma coisa que para mim talvez é a mais difícil, a disputa simbólica, o terreno dos valores que essas igrejas constroem muito bem. Então, como que a gente faz a disputa, por exemplo, em termos de luta pelas questões de gênero? Como que a gente dialoga, por exemplo, com uma mulher periférica, mas evangélica, que ela é, de fato, uma mulher negra, por exemplo, periférica, contra a qual pesam todas as estruturas de poder e subalternidade, né? Racismo, estrutura de classe, patriarcado, etc. Como que a gente dialoga com ela? Porque a manipulação do termo feminismo, a manipulação das chamadas pautas identitárias na mão dessa extrema-direita também é fortíssima, né? Então, como que a gente reconecta com essa mulher negra periférica, vulnerável, que a igreja dá uma acolhida para ela e que ela enxerga, por exemplo, que nós feministas somos radicalizadas, somos extremadas, somos umas histéricas, né, etc. Ou que, enfim, o que a esquerda não está aí para conversar, para dialogar com ela, né? Porque eu já entrevistei, enfim, muitas mulheres desse tipo que falavam para mim o seguinte, professora, vocês feministas estão preocupadas por coisas que não têm nada a ver comigo. Eu queria que vocês falassem da minha creche, da saúde da mulher, que vocês estivessem aqui comigo, por exemplo, né? É uma ideia assim também muito forte, né? Mas eu acho que a disputa vai um pouco por aí, né? Muito complexo. E por outro lado, claro, eu insisto, a gente tem que disputar o território político dessas bancadas fundamentalistas tão agressivas, né? A gente viu agora, esses últimos dias, essa polêmica com a isenção fiscal nas igrejas, né? É muito complexo fazer isso, né? Porque ninguém ganha votos sem os evangélicos hoje em dia. Então, como fazer essa disputa, né? Contra os setores evangélicos fundamentalistas mais poderosos representados aí nessa bancada, né? Muito complicado. Eu vou aproveitar esse gancho. Eu vi no seu Facebook que vocês estão em andamento uma pesquisa com mulheres conservadoras no Nordeste, em alguns estados do Nordeste, né? Eu queria entender, aliás, eu queria ver se você conseguiria adiantar um pouquinho do que essas mulheres estão dizendo, o que vocês estão discutindo, o que elas pensam. Uhum. Não, na verdade, houve uma enorme confusão com essa pesquisa, que pelo amor de Deus, mas foi, na verdade, uma pesquisa que a gente estava fazendo junto com uma ONG, né, que trata sobre esses temas, que é uma pesquisa que tem a ver mais com direitos, questões de gênero, direitos da mulher, questões de feminismo, e nós estamos tendo alguns grupos focais com mulheres tanto do Sudeste como do Nordeste, conservadoras moderadas, né? A gente já tinha feito uma pesquisa muito grande que foi publicada com a Fundação Chile Setúbal sobre conservadorismo e questões sociais, que foi feita em várias cidades brasileiras, entre elas Recife, por exemplo, no Nordeste, né? Qual que era um pouco a nossa preocupação, Cíntia? Era pensar, essa mentalidade conservadora, moderada, bolsonarista, ela é muito diferente regionalmente. Será que ela é muito diferente se a gente entrevista um sujeito, uma mulher, por exemplo, que votou em Bolsonaro, e ela é moderada, conservadoramente falando, em Porto Alegre do que em Recife? E com essa grande pesquisa, a gente viu que as narrativas não tinham muita diferença. Obviamente que tem questões biográficas regionais, né? Mas não tinha muita diferença. Então, dessa vez, agora nós estamos entrevistando, né? Algumas mulheres do Nordeste, algumas mulheres do Sudeste, pensando um pouco também a mesma coisa. Como que a gente consegue falar sobre questões de gênero, falar sobre a luta feminista com mulheres que são também da classe C e D, portanto, têm uma maior vulnerabilidade econômica, mas que se definem como conservadoras moderadas, e que, portanto, não pertencem a esse nosso campo retórico, né, que fala sobre questões feministas, enfim, com muita naturalidade, e que não tem esse registro, né, retórico, né. E estamos nessa. Então, por exemplo, a coisa bem interessante, há pautas que tem uma penetração muito grande, né? A pauta, por exemplo, sobre igualdade salarial para as mulheres, incorporação no trabalho, a pauta sobre a maternidade, como a maternidade tem que ser uma maternidade protegida pelo Estado, creche,
questão dos filhos, saúde da mulher, etc. Obviamente, a questão da violência de gênero é muito rejeitada, mas há outras pautas que são hiper complicadas. Falar de aborto, por exemplo, é super complicado, né? Então, a gente quer entender um pouco isso. E com quais pautas a gente se comunica e consegue construir um chão comum, e com quais é mais complexo, mas enfim, estamos aí em andamento. No caso essas pesquisas, vocês entram no tema da liberdade religiosa, porque uma coisa que assusta muito é a intolerância religiosa. Então, assim, para cima das religiões de matriz africana, para cima até do próprio catolicismo, uma parte, os evangélicos são muito refratários a isso. Eles defendem a liberdade religiosa desde que seja só a deles. E isso vai desde o moderado até o radical. É uma coisa, eu acho que se tem uma coisa que todo mundo pensa igual dentro entre os evangélicos é essa questão, essa criminalização de outras religiões, né? Como é que eles tratam isso? Como é que eles colocam isso na mesa? Como que você discute isso com uma população que é tão que tem tanto medo porque é usado dentro dos próprios cultos deles, né? Uhum. Pois é, a gente não trata esse tema especificamente na pesquisa. Então, assim, eu não consigo te dar dados de pesquisa sobre esse assunto, né? O que eu consigo te falar é um pouco assim a minha experiência, porque como a gente conversa com tanta gente há tanto tempo, né? Há muitas coisas que você vai absorvendo desses públicos, né? E, sobretudo, assim, o que é realmente complicado é conversar sobre religiões de matriz africana. É uma demonização tão grande que você pensa como que a gente consegue reconstruir, né, a humanidade dessas religiões, né? Bem complexo isso, né? E eu falo sempre assim, nessa palavra demonização. Há uma demonização também muito grande da próprio campo, houve uma demonização muito grande do próprio campo da esquerda, dentro de muitas igrejas evangélicas, pentecostais e neopentecostais em 2018, e eu utilizo esse termo para a gente entender como é que é complicado destruir essa demonização. Como que funciona esse aparelho ideológico? Basicamente, o que você coloca é uma interpretação bíblica, uma interpretação da palavra divina, que busca aniquilar o outro, aniquilar a religião de matriz africana, aniquilar o PT, por exemplo, como inimigo da família, como inimigo da religião, da fé. Mas veja bem, não é um aniquilamento, não é uma operação subjetiva que tem a ver com questões racionais, com questões emocionais, inclusive, mas no plano do humano, no plano do terrenal, né? No plano, enfim, dessa terra. Tem a ver com questões divinas, tem a ver com a palavra de Deus, né? Então, quem ouça rebater, quem ousa questionar a palavra divina, quem ousa questionar o que é supostamente mensagem de Deus, né? Então, aí que está o perigo do fundamentalismo, que coloca a palavra divina, a mensagem bíblica, a hermenêutica bíblica, num plano, evidentemente, sempre superior ao raciocínio humano. Então, o debate ele é impossível, ele é absolutamente assimétrico, ele é desigual, né? O homem não tem essa capacidade para dialogar com os preceitos divinos, né? Aí que está esse perigo. Então, quando você vai esse processo de demonização, é difícil desconstruí-lo, justamente porque qual que é a legitimidade de você como ser humano em me questionar preceitos que seriam divinos, que vêm da divindade, né? Então, enfim, esse debate fica tão desigual, com tanta falta de equidade, que como que a gente faz para discutir ou para debater com Deus, né? Esther, trazendo um pouco para o tema das fake news, porque isso que a gente acabou de falar também é a consolidação de preceitos ou falsos ou pejorativos, negativos, né? O mesmo acontece também com a palavra comunismo, como a gente falou, com o feminismo. Como que a gente insere a questão das fake news? Porque, sabe, considerando que não é um fenômeno recente, né? A gente não pode associar fake news com as eleições que começou no Brasil nas eleições de Bolsonaro, desde o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff já se aplicava muito a questão do fake news. Como que a gente entende esse fenômeno e como desfazer essa estratégia, esse discurso? O problema das fake news é que elas se fundamentam em processos psicológicos que são realmente complexos, né? Esse conceito que a gente utiliza muito, que seria do viés de confirmação, né? Essa ideia de que eu vou só absorver notícias que sejam condizentes, que sejam coerentes com a minha prévia interpretação da realidade do mundo, né? Então, assim, se aparece uma notícia aí
que ela destrói o PT com argumentos que são estapafúrdios, que não fazem sentido, mas eu me sinto absolutamente identificada com uma lógica antipetista, eu vou ter uma adesão imediata a esse tipo de notícia, né? Então, é um pouco, essa que é a maior complexidade, essa ideia de, essa dificuldade, de fato, de você aderir ao debate público, e o debate público está construído sempre sobre o dissenso, sobre as diferenças, sobre questionamento, né? Sobre você compartilhar ideias e debater com aquele que pensa diferente, né? Quando você corrói e destrói a esfera pública, você está destruindo também a possibilidade de um debate público e de você encontrar posturas diferentes para o diálogo, né? Então, essa ideia do viés cognitivo, ela é muito difícil de ser destruída, né? Então, não são qualquer fake news que você vê que realmente viralizam, são aquelas fake news que tem sempre essa capacidade de destruição do outro. Então, no governo Bolsonaro, no governo de extrema direita, quais são as fake news mais potentes? Primeiro, aquelas que destroem o inimigo, porque a gente falou, a extrema direita se constrói sempre na ideia do inimigo, então a ideia de aniquilamento. A democracia se constrói como? A democracia se constrói com respeito ao adversário. A extrema direita não sabe de adversário, a extrema direita não qualifica outro do adversário. Você não é meu, você é meu inimigo. Então eu não quero dialogar com você, quero destruir, aniquilar você. Então são aquelas fake news que destrutivas, são aquelas fake news muitas vezes que tem a ver com questões de valores, né, com questões de narrativas, que tocam muito com a sensibilidade, né, com as emoções, com as histórias, a gente fala assim, as deep stories, as histórias profundas dos cidadãos, né? Então, por exemplo, lembra da mamadeira de piroca, kit gay, etc. Por que foram tão potentes aí? Porque tem a ver com questões muito profundas, sexualidade, família, criança. Por isso que a gente fala em disputa por valores, porque as fake news se constroem nesses valores. Fake news que tem a ver, por exemplo, com o campo da corrupção, porque a corrupção criou, de fato, uma potência comunicativa simbólica, né, no lavajatismo, que foi brutal, né? Então, enfim, dessas características, e no fundo, o que a gente fala é que fake news é um sintoma dessa decadência informativa, é um sintoma dessa decadência democrática, é um sintoma também dessa manipulação de valores pelo campo da extrema-direita, e, enfim, talvez seja a radiografia, uma das radiografias mais tristes, né, do nosso momento político atual, né? Posso colocar uma pergunta de leitora? Leitora inscrita, seguidora no YouTube de novo. A Maria José perguntou: qual é, na sua opinião, o ponto fraco do bolsonarismo? O calcanhar de Aquiles ou aquilo que vai derrubar o Bolsonaro e seus seguidores? Pois é, como eu já disse antes, nessa pesquisa com bolsonaristas mais arrependidos, a gente viu vários pontos fracos, né? O que aparecia muito, muito, era a questão da agressividade, do autoritarismo, da violência bolsonarista. Isso aparecia como uma coisa bem negativa do Bolsonaro, né? Outra coisa que apareceu bastante, essa ideia que ele estaria privilegiando muito a família, que ele estaria, por exemplo, olha que coisa interessante, o papel dos militares, embora sejam pessoas que muito próximas à filosofia militar da hierarquia, pátria, ordem, a nação, a autoridade, a disciplina, nesses valores militares, mas a gente já conseguiu ver na pesquisa que os militares já não eram avaliados muito positivamente pela ideia do privilégio. Os militares estão se privilegiando, está vendo aí a reforma da Previdência. A gente não fez pesquisa ainda nessa reforma administrativa, mas eu suspeito que essa reforma administrativa tenha pegado também mal, por exemplo, para os militares, porque, de novo, estão sendo beneficiados de uma forma assim, absolutamente escandalosa, né? Então, há esse tipo de ponto fraco. As negociações com o Centrão, por exemplo, também eram avaliadas muito mal por bastantes entrevistados, porque eles falaram assim, o Bolsonaro está traindo os ideais dele, ele não falou que não ia cair no toma lá da cá, agora está, de novo, né, negociando com o Centrão. Então, há aí uma certa rejeição a esse tipo de negociata que ele está fazendo, né? E aí a gente tem uma coisa muito potente, que é a questão do coronavírus, sim. O que as pessoas falam? Essa ideia do o deboche dos mortos, a responsabilidade, aparecia também muito potente como negativa. Mas, ao mesmo tempo, para você ver a complexidade das coisas, né, das narrativas, ao mesmo tempo as pessoas falavam assim, mas é verdade que num país pobre como o Brasil não dá para fazer quarentena. O pobre não tem direito à quarentena. Isolamento social é um privilégio da classe média. O pobre tem que sair para trabalhar. Então, ao mesmo tempo que o Bolsonaro era classificado como irresponsável, como antiético por debochar nos mortos, o fato deles ter que sair para trabalhar era um ponto positivo, porque o Bolsonaro permitia eles saírem para trabalhar. Então, enfim, aí que está um pouco isso que a leitora que falou, né, é um pouco essa complexidade dos pontos negativos. São pontos negativos, mas que podem ser, de fato,
e reconstruídos por uma lógica, enfim, por uma lógica muito perversa do bolsonarismo. Então, aí que está um pouco o ponto. São pontos negativos, mas que a gente não pode confiar que, per se, por eles próprios, pontos negativos derivem numa absoluta decadência do projeto bolsonarista. Se a gente não lutar por recuperar esses pontos negativos e reconstruir nosso projeto em base a pontos negativos, eu sou daquelas que penso que não é porque o Bolsonaro perca popularidade que vai cair no nosso colo esse eleitor mais frustrado. A gente tem que construir o nosso projeto. A gente volta de novo para a guerra de narrativas, então, né? Exatamente, essa disputa. Que democracia Sempre é isso? cai Disputa. Exato. E uma coisa que a gente vê muito, que nós pensávamos, talvez de uma forma um pouco inocente, eu também pensava que alguns valores já estavam conquistados, né, permanentemente, que a democracia talvez poderia ser um valor conquistado. A gente viu com Bolsonaro que não tem nenhum valor conquistado, por muito que ele seja fundamental, por muito que ele seja básico. Então, voltamos de novo a ter que conquistar, que lutar, que bravamente, né, que disputar valores, narrativas, contextos, retóricas, né? É isso. No final das contas, acho que talvez a grande lição que a gente pode sacar é que a democracia é um projeto continuamente em construção ou em desconstrução. Cíntia, tem mais leitor? Não, acho que no geral Não? ela respondeu quase. Então, vamos, Esther, vamos... vocês querem fazer alguma pergunta antes de eu fazer meu discurso final? Não, eu acho que a gente conseguiu. Tá tudo... Vocês estão redondinhos? Então, tá bom. Esther, a gente agradece por demais a sua presença aqui hoje no Cai na Roda. Foi muito rica essa discussão, eu espero que sirva para muita gente e que a gente possa realmente entender o que é essa questão de narrativas, que a gente se perdeu num determinado ponto da história e da nossa história. Deixando para você o Cai na Roda e o GGN de portas abertas, sempre que quiser se manifestar. Esse programa tem um formato, ele tem fim, mas você pode contar que sempre que o GGN está de portas abertas aí para receber as suas preciosas considerações. Agradeço muito, de novo um prazer estar com uma bancada feminina, gostei muito da ideia e tomara que outros meios de comunicação adotem, viu? Muito bom, e olha, fica aqui minha mensagem, cuidem-se muito, viu? Porque a coisa tá feia e acho que a primeira coisa para a gente lutar contra o fascismo é a gente ficar firme e forte, né? E saudável, né? Saudável, é isso. Gente... Obrigada, Esther. Obrigada, Esther. Muito obrigada, meninas. Um prazer, viu? Prazer é nosso. Tchau, tchau.